apesar do café maravilhoso preparado pela professora Lúcia, vamos retornar aqui mais animados aos nossos trabalhos, iniciar a nossa segunda sessão. Já antes de entrarmos propriamente no tema que nós vamos discutir, ela pediu para que, ao longo dessa segunda e terceira sessão, os senhores e senhoras já peguem os seus certificados ali ao fundo do teatro e já estão prontos, porque assim que terminarmos a terceira sessão, nós já iremos direto para a Basílica, para o passeio da Basílica, então, porque nós já estamos um pouco atrasados no nosso cronograma. Então, sem mais delongas, gostaria de desejar as boas-vindas também em nome da comunidade monástica, O Caminho já fez isso em nome da faculdade, mas faço agora em nome da nossa comunidade do Mosteiro de São Bento. Eu sou Dom João Crisóstomo, bibliotecário monástico dessa casa, e coordenarei os trabalhos dessa segunda sessão, que tem como tema arte e espiritualidade, influência do movimento litúrgico moderno e da escola de Boyle, na Basílica do Mosteiro de São Bento, São Paulo. Gostaria, antes de convidar os nossos palestrantes, de dizer que a arte boironense ela pode ser vista sob diversos aspectos, como até agora foi possível notar. E nesse momento, nós vamos ver, talvez, na minha opinião, e talvez suspeito de falar isso, o aspecto mais importante, que é o sentido e a razão dessa existência da arte boironense, já que ela é uma arte eminentemente litúrgica. Isso se encaixa perfeitamente nesse movimento que vinha se desenrolando ali no século XIX e que depois vai ter o auge com o Concílio Vaticano II. Então, a professora Lúcia disse que ia fazer um passeio diferente dos outros que já tinham sido feitos até aquele momento. E agora nós vamos fazer um passeio por essa dimensão mais mística da arte. E convido também a, quando vocês forem visitar a Basílica, terem essa perspectiva litúrgica. A arte boironense da nossa igreja, ela busca inserir as pessoas nesse espírito litúrgico. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Felipe Koller para compor aqui a nossa mesa. E a professora Cristiane Meyer. O professor Felipe Koller é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor dos cursos de especialização da Faculdade São Basílio Magno da Católica de Santa Catarina. E a professora Cristiane é graduada em tradução pela Universidade de Mainz, Alemanha, e mestre em Ciências Humanas pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, pesquisadora do Núcleo de Imagem de Deus, Religião, História e Arte do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC. Então, passo a palavra agora para o professor Felipe. A ideia dessa sessão desta manhã agora sim. A ideia dessa sessão dessa manhã é a gente começar, para usar a expressão que a professora Lúcia tinha usado antes,
um passeio agora pela dimensão teológica que envolve o contexto em que a escola de Boyton foi sendo desenvolvida e que acabou influenciando aqui a construção da basílica, da nossa basílica. E para isso eu queria falar um pouco sobre uma figura muito importante naquele período, que foi Romano Guardini, e sobre o movimento litúrgico, que é todo o contexto em que essa escola de arte vai se desenvolvendo e que vai acabar impactando bastante nesse movimento litúrgico. Para a gente poder ter uma introdução bem básica, assim, para todo mundo estar na mesma página, né? Guardini é um pouco de se lamentar que seja preciso apresentar ele, mas ele é um dos grandes teólogos do século XX. É sempre muito desconfiado quando a gente fala o grande ou maior teólogo do século XX, porque o século XX foi tão rico e tão fértil teologicamente, mas certamente é um dos grandes, um dos maiores, que teve um impacto muito grande e de certa forma, um impacto único no sentido de que não se restringiu a uma área da teologia, a uma disciplina da teologia, mas foi um impacto muito transversal. Só para ter um pouco da ideia da parte do profetismo dele, né, da visão tão à frente do seu tempo que ele tinha, ele é um dos teólogos favoritos que mais influenciam tanto Ratzinger, o Papa Bento XVI, quanto o Papa Francisco. Francisco, nos anos 80, Bergoglio, quando foi para a Alemanha com o projeto de fazer um doutorado, que ele acabou não fazendo, ele queria estudar justamente Guardini. E depois, o próprio magistério do Papa Francisco, hoje em dia, recebe muita influência desse autor. E, como eu falei, é uma influência muito transversal. É muito interessante se você pega a Desiderio Desideravi, essa carta apostólica sobre a liturgia, que foi publicada agora em junho. Guardini é o autor mais fundamental ali. Ele cita Guardini explicitamente 4 ou 5 vezes, o que é muito incomum para um autor que não é do magistério da igreja, que não é padre da igreja e tudo mais. Então, na área de liturgia tem uma influência enorme, mas também Francisco usa muito o Guardini na Laudato Si, a encíclica sobre a casa comum, sobre o meio ambiente, para ter uma noção de como o Guardini conseguia não só transitar entre diversas áreas, mas ligar, costurar esses temas e ter uma visão de conjunto, uma visão orgânica que, para a época dele, ainda mais fragmentada do que a nossa, era uma coisa muito à frente do seu tempo. Para a época dele, eu estou falando de uma obra que acontece ali entre os anos 10, 20, 30, 40. Ele é nascido em 1885 e morreu em 68. Só brevemente para introduzir essa figura então tão importante para a igreja, para o cristianismo do século XX, para o Concílio Vaticano II e até hoje para a teologia e também para a filosofia, para a pedagogia. E o movimento litúrgico que eu citei também, para a gente ficar na mesma página, é um desses grandes movimentos que precederam o Concílio Vaticano II. Não movimentos no sentido que às vezes a gente entende de uma organização com um líder, um presidente, um coordenador, uma coisa formal, mas eram grandes correntes, grandes tendências que de certa forma foram fermentando o ambiente eclesial e sem perceber preparando a convocação do Concílio Vaticano II. Então, a gente teve nessa época o movimento bíblico, o movimento catequético, o movimento patrístico e teve o movimento litúrgico, um dos principais, que confluiu no concílio, na reforma litúrgica, etc. O Guardini foi um dos grandes teóricos do movimento litúrgico. E aí é que fica a pergunta, né? Onde que entra Borman nessa história toda? E entra justamente porque foi uma experiência pessoal muito importante para Guardini quando ele conheceu o mosteiro de Borman e a liturgia que ali se celebrava e a arte que ali se produzia. Ele conheceu Borman em 1907, quando um amigo, 21 anos de idade, 22 anos de idade, quando um amigo dele, ele tinha 2 grandes amigos, o grupinho ali da faculdade de teologia, a panelinha que eles formaram, e um amigo dele que tinha sido noviço no mosteiro de Borman, Josef Weigler, convida ele para conhecer o mosteiro.
já tinha saído do mosteiro, estava estudando para ser padre diocesano, mas convidei ele para conhecer. E Guardini relata assim a visita: a minha primeira visita a Borgo ficou profundamente gravada na minha memória. A igreja já estava no escuro e só havia algumas luzes no coro. Os monges estavam de pé e recitavam de memória os belos salmos das completas, que naquela época eram sempre os mesmos. Em toda a igreja se respirava uma aura de mistério santo e salvífico ao mesmo tempo. Guardini é interessante que entre os teóricos mais importantes do movimento litúrgico, ele é praticamente o único que não é monge. O movimento litúrgico foi incubado nesse ambiente monástico beneditino dessas décadas que eu mencionei, né, a partir do começo do século XX, mas antes também. E ele não, ele é padre diocesano, aqui é um seminarista ainda, mas que vai ter uma profunda ligação com o mosteiro a partir dessa visita que ele faz. Depois ele vai ser oblato beneditino. E aqui ele tem um grande impacto. Ainda maior se a gente considera que esse mesmo Guardini, poucos anos antes, ele tinha acabado de entrar no seminário. Em 1905 ele era estudante de economia em Munique. E naquela época ele teve uma crise de fé. Um ano e meio antes de conhecer o mosteiro. E que ele descreve da seguinte forma: ele diz que um colega dele da faculdade de economia, um kantiano, ele diz, começa a discutir com ele sobre a existência de Deus. E Guardini dá aqueles argumentos tradicionais da existência de Deus. E o colega vai destruindo um por um. E Guardini relata a sensação, a situação que ele ficou da seguinte forma: ele diz que não é exato dizer que as minhas convicções religiosas começaram a fraquejar. O que acontecia era que eram cada vez mais escassas. Uma noite eu discuti sobre religião com um estudante que afirmava ser kantiano. Expus os argumentos habituais a favor da existência de Deus e ele me rebateu, seguindo os procedimentos do pensamento da crítica de Kant. Toda a minha fé se desvaneceu. Ou mais exatamente, eu notei que eu já não tinha fé. Era o verão de 1905. Ele percebe ali que a visão que foi dada para ele na infância, de fé, já não dava conta de dar respostas para o adulto que ele estava se tornando. Foi pouco depois disso que ele começa a se sensibilizar para a vocação presbiteral, decide entrar no seminário, mas você imagina que um ano depois, 2 anos depois, ele ainda está tentando encaixar as peças, ainda tentando elaborar uma visão da experiência de fé, uma visão à altura do adulto, do intelectual que ele estava se tornando. E aí essa visita ao mosteiro fica ainda mais impactante, como ele percebe ali algo que ele não tinha percebido em outro lugar. Eu conheci a Basílica aqui do mosteiro quando eu tinha 16 anos, sou de Curitiba. Eu vim para o encontro do Papa Bento XVI com a juventude do Pacaembu. E eu, quando conheci a Basílica, com a arte borgonense que tem aqui, fiquei muito impactado naquela época. Eu imagino que era o impacto de Guardini, com um pouco mais de idade que eu tinha, com muito mais sensibilidade, muito mais inteligência, e num contexto em que aquilo era muito novo, acostumado com anjinhos rechonchudos, barrocos aqui e ali, e de repente ele percebe aquela arte com uma linguagem tão diferente, com um poder, uma força, mas uma força austera, não aquela força do espetáculo que o barroco tem. E era isso que parecia que precisava nutrir a alma dele, né? Isso é muito interessante. Então tem essa relação com o Guardini, e tem também o fato de que, como a gente viu já anteriormente na palestra da professora Clancy, tinha toda essa rede de mosteiros que foram justamente uma espécie de incubadora das ideias do movimento litúrgico na época, um laboratório em que Borgo estava inserido.
O Guardini, além disso, ali com a experiência que ele tem se aproximando do mosteiro, e também com esse amigo dele, Weigel, que tinha sido noviço, e que o Guardini chega a morar com ele durante a Segunda Guerra. Quando começa a Segunda Guerra, o nazismo tira a cátedra de Guardini na universidade, expulsa ele da universidade, e Guardini decide ficar mais low profile, assim, se esconder um pouquinho. Ele vai morar com esse amigo dele, Weigel, numa paróquia no interior. E ele fica ali compartilhando a vida com ele, e ele dizia que no espírito Weigel ainda era um beneditino, tinha toda essa força da liturgia monástica no seu ser. Mas além disso, em Borgholm ele conhece 3 monges que vão ser praticamente aqueles que vão introduzir Guardini em 3 áreas que ele vai começar a explorar a partir dali, que é a fenomenologia, que vai marcar muito o pensamento dele, é o estudo de Platão e, finalmente, o próprio estudo da liturgia. Como o terceiro amigo da panelinha, o Karl Neudorfer, ele vai fazer um projeto de pesquisa, de reflexão sobre aquilo que a Igreja manifesta de si mesma, aquilo que a Igreja, no fim das contas, é, não enquanto abstração, mas enquanto manifestação concreta. E o Neudorfer vai se focar na perspectiva sociológico-jurídica da Igreja, enquanto o Guardini vai se focar na perspectiva litúrgica. Como que a Igreja se manifesta na liturgia. Por isso todas as questões para ele são tão importantes. Infelizmente, o Neudorfer morreu muito novo, num acidente na neve, quando tinha 30 anos de idade. Então, o Guardini continuou tocando ali a pesquisa dele na liturgia, principalmente com 2 obras, 2 textos dessa época, em que são textos fundamentais para a liturgia a partir de então, que é o Espírito da Liturgia, de 1918, que está sendo vendido na banquinha ali atrás, que acabou os exemplares ainda, e Formação Litúrgica, de 1923, vai fazer 100 anos ano que vem, e que é justamente o texto que o Papa Francisco cita tantas vezes na Desiderio Desiderare, que ele publicou nesse ano. Esses 2 são os grandes textos litúrgicos do Guardini. Mas o mais interessante disso tudo, e aqui eu pego uma frase muito curta do Guardini sobre essa experiência, é que a experiência dele com Borgholm, de certa forma, oferece uma síntese de tudo aquilo que o movimento litúrgico estava buscando. Ele escreve assim: eu conhecia bem a mística alemã, e ela me agradava, mas eu sempre pensei que deveria necessariamente existir outra mística, em que a intimidade do mistério estivesse unida à grandeza das formas objetivas. E foi isso que eu encontrei em Borgholm e sua liturgia. Essa dimensão mística que Dom João Crisóstomo estava comentando, o movimento litúrgico é justamente um momento de redescobrir que essa dimensão mística corre o risco de se tornar um labirinto interior, uma projeção dos meus próprios sentimentos, se ela permanecer meramente interior. Ela pode ser uma ilusão. O movimento litúrgico vai redescobrindo que a liturgia, ou seja, a concretude, é o caminho da mística. Porque a liturgia, como diz o Papa Francisco nessa carta apostólica, Desiderio Desiderare, a liturgia é feita de coisas que são exatamente o contrário de abstrações espirituais. É feita de pão, de vinho, de pedra, de água, de óleo, de tempo, de espaço, de corpo, de movimento. E aqui nos sentidos, na concretude dos sentidos, na concretude de uma palavra que se dirige à minha escuta, de uma arte que se dirige à minha visão, dos movimentos, dos gestos que eu não só vejo, mas dos quais eu também participo ao longo da liturgia, me inclinando, caminhando em procissão, comendo do pão, bebendo do cálice. É aí que acontece o caminho de uma experiência do mistério cristão. Essa que é a grande redescoberta do movimento litúrgico, e a redescoberta que o Guardini faz, em primeiro lugar, não refletindo sobre isso, mas experimentando isso no mosteiro de Borgholm. Aqui ele descobre essa possibilidade que ele já intuía que existia e que ele não via satisfeita na mística que ele já conhecia. Porque a mística alemã, que ele cita aqui,
filosofia mística renana, etc. Tem coisas belíssimas e riquíssimas, mas ela tem essa limitação própria da época dela, que é de uma mística, de uma espiritualidade pouco ligada a essa concretude da liturgia. Até o movimento litúrgico, espiritualidade mística, espiritualidade e liturgia pareciam duas coisas de dois mundos completamente diferentes, né? Espiritualidade como algo interiorizado, que não tem nada a ver com coisas externas, e liturgia como um cerimonial totalmente externo, totalmente exterior. Quando os teóricos do movimento litúrgico começaram a falar da liturgia como fonte da espiritualidade, isso não era nem de longe uma obviedade naquele tempo, né? Era uma revolução, na verdade, mas uma revolução fundada na experiência da igreja do primeiro milênio, patrística, em que não havia essa separação entre mística e liturgia. E aqui Guardini vai dedicar então boa parte dos esforços dele como intelectual, como professor, a aprofundar essa dimensão dos sentidos que nos conduzem a uma experiência do mistério cristão. Em Formação Litúrgica, ele escreve assim, para tentar resumir um pouco a ideia toda aqui: precisamos aprender a rezar também com o corpo. A postura corporal, os gestos e as ações precisam direta e imediatamente tornar-se em si religiosos. Precisamos aprender a expressar nosso interior no exterior e, a partir do exterior, ler o interior. Em outras palavras, precisamos nos tornar novamente simbólicos. Esse é o foco da coisa. A linguagem simbólica como aquela capaz de ligar o interior ao exterior, capaz de atravessar essa concretude que a gente estava comentando e colher dentro dela, não apesar dela, não fora dela, não contornando ela, mas dentro dela, atravessando a concretude, colher então a presença do mistério. Essa que é a hipótese, digamos assim, que Guardini levanta. Uma associação muito orgânica, muito viva entre exterior e interior. Não se trata de eu passar diante do altar e fazer uma inclinação e tentar conectar a minha relação com Deus com esse gesto de uma maneira postiça, artificial. Eu faço a inclinação, eu tenho que lembrar, me esforçar para lembrar que essa inclinação significa isso e aquilo. Esse é o erro que muitas vezes a gente incorre, né? Pensar em formação sobre a liturgia como se fosse a gente ficar explicando cada uma das coisas que acontecem na liturgia, e o resultado disso é que depois a minha tarefa vai ser qual? Que durante a liturgia eu fico tentando me lembrar dessa tabela de explicações. E essa não é a experiência litúrgica. A experiência litúrgica é que a própria linguagem do gesto litúrgico fala de modo orgânico, de modo espontâneo. É quando eu me inclino diante do altar, e a própria inclinação é uma oração. Eu me percebo numa relação com Deus a partir desse gesto, e não a partir de uma associação postiça desse gesto com uma explicação. Essa ousadia, de certa forma, de encontrar um caminho para a experiência de Deus na corporeidade, e não separando corporeidade e espiritualidade. E essa é a grande sacada que Guardini tem, e que vai impactar o movimento litúrgico como um todo, vai impactar a reforma litúrgica depois que o Concílio Vaticano II vai promover. Ele percebe que os próprios sentidos são o caminho para a realidade de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que esse é um problema para nós, porque a gente tem dificuldade de fazer essas conexões. A gente se torna muito abstrato. E ele escreve: precisamos aprender de novo a ver, a ouvir, a tocar com as mãos, a atuar com todo o ser vivo. Precisamos ver com clareza onde o nosso obrar litúrgico se tornou pobre em figuras, abstrato, decorativo, e como podemos recuperar aquela plenitude de imagens e aquela força de operação que talvez poderia levar o homem da nossa época até a esfera da revelação de maneira mais viva e mais humana que a mera instrução e as exortações. E provavelmente foi isso que ele viu na arte de Borgia, essa força de expressão capaz de entrelaçar essas diversas dimensões que nós somos, em vez de enxergar a experiência cristã como
uma doutrina abstrata, uma série de prescrições. E com isso ele redescobre justamente aquilo que Francisco, na Desidério Desiderável, fala de uma lógica da encarnação. Tudo isso não é senão fidelidade ao modo como em Jesus Cristo o Pai se revelou. Se revelou na carne, na natureza humana, na corporeidade, nos sentidos, nos gestos. E com isso a gente, a partir do movimento litúrgico, que encontra em Borglum uma das primeiras e mais importantes expressões de uma arte que volta às fontes da arte cristã para redescobrir essa ligação entre o mistério e a sua expressão, a gente volta à visão que já tinha sido proclamada pela Igreja no segundo concílio de Nicéia, lá no século VIII, que via a arte não como a ilustração de um livro ilustrado, que você consegue ler a história mesmo sem as figurinhas. As figurinhas são para as crianças. A gente que sabe ler não precisa de livro ilustrado. Às vezes a gente fala da arte sacra nesse sentido. No Ocidente, a arte sacra acabou sendo vista muito dessa forma. A Bíblia dos pobres, como a gente fala, é uma dimensão importante, né? De que a arte possa contar as narrativas que estão na escritura por escrito, ela conta por imagens. Mas também limita muito pensar a arte da liturgia apenas dessa maneira. Ela não se presta apenas como narrativa, apenas como as figurinhas de um livro ilustrado, mas se presta a ser caminho de experiência do mistério, né? Quando a professora Lúcia falava de que ela, com a sensibilidade artística, ela dizia que a gente entra na igreja às vezes para rezar, às vezes para se maravilhar. O caminho que a liturgia oferece, o caminho que a arte litúrgica oferece, é justamente um caminho que essas duas coisas não se opõem. Um caminho em que, justamente através do maravilhamento, que é um tema fundamental do Desidério Desiderável, por exemplo, através do maravilhamento, através da contemplação, a gente encontra então o caminho da experiência da salvação. Obrigado. Obrigado, professor Felipe, pelas palavras e também pelo testemunho. Certamente, muitos outros também passam por experiências semelhantes à sua, quando vem à nossa igreja, ao mosteiro, tem essa função. E a igreja conseguiu encontrar na arte um bom caminho para ajudar as pessoas a chegarem a esse mistério, essa linguagem nós conseguimos acessar por meio dele. Passo agora a palavra à professora Cristina. Obrigada, João. Obrigada, Felipe, pela linda apresentação. Eu trouxe alguns slides para vocês. Na verdade, o Felipe não resta mais nada a falar, né? Depois desses grandes... Eu acho que eu consigo, Thiago. Como eu dizia, obrigada, professora Lúcia, para mim não resta mais muito o que falar. Depois os doutores, que em si está fazendo esse maravilhoso doutorado dela. Então, eu vou tentar amarrar um pouquinho e mostrar para vocês o que é o mosteiro de Borglum na Alemanha. Tá? Nós vimos a importância do movimento litúrgico e do movimento da Escola de Arte de Borglum. Né? Nós ouvimos várias vezes a palavra redescoberta, o romantismo do século XIX. Né? Então, eu queria mostrar que tanto o movimento litúrgico como a Escola de Arte de Borglum, e aí me perdoem os monges, a figura de linguagem que eu vou utilizar, não caíram do céu. Eles estão firmemente ancorados no século XIX e na sua história. Bem, lembremos que
que a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas acabaram com os mosteiros na Europa Central. Os mosteiros foram todos dissolvidos, os monges e os trabalhadores, porque eles tinham muitas terras, os mosteiros eram muito grandes, muito poderosos, foram todos mandados para casa, se é que tinham casa, né? Foram todos expulsos e as terras, o domínio passou para o senhor local. Com Boileau não foi diferente. Boileau também foi levado para a família de Sigmaringen, que era a família do sul da Alemanha, os monges expulsos, trabalhadores expulsos, eles não tinham em parte para onde ir. Né? E lembremos também do inchaço das cidades nesse momento, com o começo da industrialização, milhares de pessoas na Europa sem ter onde morar, com um trabalho muito precário. E aí nós lembremos, então, a igreja muito fragilizada, os mosteiros inexistentes, nós temos aí uma laicização fortíssima, né? Nós temos a separação de Estado e religião e uma Europa que está perdida. E essa Europa perdida começa a procurar nas suas raízes, principalmente da Idade Média, uma nova forma de organização. E aí nós vemos o movimento litúrgico voltando para o início do cristianismo, né, trazendo toda essa concretude que o professor Felipe falou, toda essa mística, e a mesma coisa a arte nos mosteiros beneditinos, né, foram 3 grandes movimentos, Boileau no sul da Alemanha, procurando essa nova forma de religiosidade, e aqui entra o padre Letts. Então, esse é um mosteiro que a gente já viu. Eu trago essa segunda foto porque eu acho que ela remete bastante não só a esse mosteiro, como também ao Hospital Santa Catarina, que foi também mandado construir por Dom Miguel Cruz, que é o mesmo que constrói este mosteiro. Né? Esse é o Desiderio Letts, que a Tracy já trouxe bastante para nós, magnificamente eu posso pular. E aqui eu volto a um movimento de secessão de Viena, que a professora Lúcia nos trouxe, mostrando para vocês a capa do catálogo da exposição de 1905, na qual a arte de Boileau foi exposta. Né? Já fazia 5 anos que a secessão de Viena havia dado as costas à academia, fundado o seu próprio movimento, e era um movimento de arte total. Né? Então eles olham todas as artes, seja pintura, escultura, arquitetura, para estações de trem, para grandes hospitais, para palácios, e eles 5 anos depois se dão conta que também a Igreja Católica havia caminhado. Não era mais aquela iconografia que se conhecia dos anjinhos barrocos gordinhos que o professor Felipe havia falado. Né? E nós vemos que justamente nessa capa nós temos o Crisma, né? Que é, eu acho que do nome de Jesus, que mostra que foi uma exposição dedicada à arte sacra. Né? Não só a escola de Boileau expôs ali, como vários outros artistas que a professora Lúcia trouxe, dos nazarenos, dos nabis, foram convidados a expor ali. Mas a grande atração foi a escola de Boileau. Muito bem. Eu trago aqui uma frase da professora Adriana Tomaso, em que ela fala um pouco da importância do Guardini e de Boileau para a arte. Né? E ela diz: os monges beneditinos assumiram papel de relevo no movimento litúrgico da igreja, graças ao impulso mais ou menos romântico da congregação alemã de Boileau na Via Lar. Esse movimento romântico que a professora Lúcia havia mencionado.
com os irmãos Dom Mauro e Dom Plácido Volta. E aqui eu quero dizer que o Dom Mauro e o Dom Plácido estavam em Roma, como o Cleicinho nos havia contado, com uma bolsa de estudos, quando eles conhecem a princesa de Zimão, aquela que herdou as terras em 1803, quando os monges foram expulsos. E ela, uma mulher muito piedosa, ela convida Dom Mauro e o seu irmão, o Dom Próspero, a irem a Borno e retomarem o mosteiro. E aí ela descobre que o Lentz é artista e arquiteto, e ela pede que Lentz faça para ela uma capela particular, que é a primeira... Desculpe, aqui esqueci de falar uma coisa. Perdão, eu estou ficando velhinha. Aqui só para mostrar para vocês também que no catálogo de 1923, o Guardini e o Lentz aparecem como pessoas nomeadas numa literatura sobre a arte de Borno. Tá? Então, desculpe, retomando, essa princesa de Sigmaringen, que leva os dois senhores a Borno, né, os dois irmãos, ela conhece Lentz e ela pede que Lentz lhe faça não só uma reforma no seu próprio palácio, como lhe faça esta capela, que é a capela que nós vimos, a capela de São Mauro. Tanto é que ela fica a 3 quilômetros do mosteiro e não dentro do mosteiro. Como a Cleici nos falou, é a obra-prima e a primeira da escola de Borno, e que provavelmente foi visitada por Romano Guardini, e ele escreve essas palavras, que são as primeiras palavras que se conhecem sobre a capela, que estão registradas, né? E ele fala sobre a Nossa Senhora. Ele diz: ó, essas dobras do manto da branca Mãe de Deus de São Mauro, como elas deslizam, como elas estão plenas de nobre beleza virginal. Aqui eu vou deixar um pouquinho para vocês poderem contemplar, e eu vou retomar o Lentz, que havia estudado em Munique. Vocês veem, Munique é o grande centro, né, de Guardini, de Lentz, dos nazarenos, de várias pessoas que se encontram ali, e é um momento fervilhante. E ele, em Munique, vai a museus e ele estuda a arte egípcia, ele estuda os vasos gregos, ele olha também para o movimento carolíngio, né, do Carlos Magno, que é um pouco o momento fundante alemão, né, não só francês, mas alemão também. E ele chega à conclusão que a arte que melhor louva o Senhor é uma arte hierática, uma arte simbólica, né, e ele vai principalmente para o Mediterrâneo, para o Egito, para a Grécia, né? Então ele diz que essa é a arte que mais expressa esse louvor a Deus. E aqui nós vemos uma hipótese minha, que é uma igreja católica lombarda, que está na região de Spoleto, e ela é construída, datada entre o século VI e o século VIII. Ela já nasce como igreja cristã, se bem que assentada provavelmente sobre um templo pagão. E a minha hipótese é que Lentz conhecia, se não pessoalmente, porque ele esteve na... Quero ir para frente. Agora eu fui demais. Devagar. Bom, se ele não conhece pessoalmente, ele conhece pelo menos de desenhos que o próprio Palladio fez em 1570 e coloca no livro dele. Bem, agora eu queria mostrar para vocês um pouco o que é o mosteiro de Borno, pelo menos a igreja que é tão famosa, né? Ela é dedicada a São Martinho, ela está no alto, né? E a subida justamente já tem esse primeiro crucifixo, que é da Escola de Arte de Borno, a igreja ao fundo, como vocês veem. Essa é a fachada de entrada, com esse São Martinho ao alto,
No nártex, né, ou no átrio, como a gente quer dizer, nós temos 3 portas. Acima da primeira porta à esquerda, nós temos esse magnífico Bom Pastor. Na outra porta, à direita, nós temos Nossa Senhora com o Menino Jesus. E em cima da terceira porta, não há iconografia, mas há anjos à esquerda e à direita, como vocês podem ver ali na foto menor. E ao fundo, eu vou retomar o que Dom Carlos Eduardo nos trouxe, que é a escada de Jacó. Aqui eu trouxe detalhe, vocês veem pintada a escada de Jacó e abaixo um lindo crucifixo em metal, também da escola de Boyle, que nos conta que a nova definitiva escada que une o céu e a terra é a cruz. Muito bem, a igreja por dentro. Ela é uma igreja que se manteve rococó, né, com interferências. Vocês veem que o altar mor já é boironense, com a coroação de Maria. Do outro lado, na entrada, nós temos o coro alto, que também já foi mencionado aqui, com um órgão. E nós temos, anexo à nave principal, a Capela da Graça. Essa sim, ela é totalmente boironense, tá? E aqui vocês veem de novo o que a professora Lúcia trouxe lá de Roma, né? O traçado típico do começo da igreja. Vejam um chão muito trabalhado, a exemplo aqui da nossa igreja, Nossa Senhora Assunção. Também já estou falando nossa, desculpem, é que eu sou paulistana, então. E vejam o contraste com o rococó. O chão é liso, né? Então, na Capela da Graça, o chão trabalhado, lembrando a arte total. A mesma arte da Secessão de Viena, aqui também Boyle quer fazer a arte total em toda a capela. Trouxe alguns detalhes, né? Ainda bem que a professora Lúcia já explanou, para vocês poderem admirar um pouco. E aqui eu trouxe um pouco dessa busca também de outros objetos da Idade Média. E aqui nós temos a famosa coroa votiva de Recesvinto, que é uma coroa que esse rei visigodo manda fazer lá atrás no século VIII, e tem essa releitura na Capela da Graça. E também, que a professora Lúcia também já nos comentou, a Capela Palatina em Ávila, que tem esse maravilhoso lustre, e os lustres menores dentro da Capela da Graça, que também remetem a esse grande lustre. E vocês veem essa arte total dentro desta capela de Boyle. A capela inferior, né, que também é chamada de cripta, lá eles chamam de capela inferior, vocês veem que ela é totalmente nesse estilo carolíngio, que a professora Lúcia já havia chamado a atenção. E nós temos na entrada da capela inferior essa lindíssima procissão, que nos remete aos minoicos, aos egípcios, enfim, né? Então, já concluindo, eu quero olhar com vocês um pouquinho o exterior, né? Nós temos ali à esquerda da igreja a entrada para o cemitério e para os jardins, e nesta parede da direita da igreja, que dá para o cemitério, nós temos essa linda lápide comemorativa de monges de Boyle que faleceram fora do mosteiro. E vocês vão ver que vários no Brasil, inclusive Dom Leopoldo Roverit, que faleceu em 1975. Quer dizer, esse intercâmbio ainda segue presente até nossos dias. Bem, aqui nós temos a entrada do ossário, do columbário, e o local onde Desiderius Lenz está enterrado os seus restos mortais. Mas, como nós estamos num tempo de advento, tempo de felicidade, tempo esperando o nascimento de Jesus, né, do Senhor, eu quero terminar com
essas imagens que foram feitas na escola de Boyle e são colocadas todo o advento na igreja, neste altar que também é enfeitado para o momento, né? Então, com isso eu concluo. Eu agradeço muito a honra de ter podido participar do simpósio, eu agradeço a professora Lúcia, o professor Felipe, e passo a palavra de volta para o professor Felipe, se eu posso. Como eu tinha falado dessas duas obras importantes do Guardini no campo da liturgia, Introdução à Escrita da Liturgia foi publicada em português já nos anos 40, é um livro bem difundido, mas Formação Litúrgica, até esse ano, só tinha sido traduzido para o italiano, para nenhuma outra língua, e para o francês em 2017. E a gente, a editora que eu dirijo, a gente está publicando Formação Litúrgica agora em português, com tradução desta professora que acaba de abrilhantar-nos com a sua fala, Cristiane Maier. A gente abriu nossa editora, a Carpintaria, ela funciona principalmente por financiamento coletivo, então a gente abriu uma campanha de pré-venda da publicação desse livro, e em janeiro a gente começa a enviar ele para aqueles que tinham comprado durante a campanha. Mas eu achei que eu não podia vir aqui falar de Guardini sem trazer um presente para vocês. Então, a gente, além de abrir a possibilidade de vocês adquirirem o livro com o mesmo preço da pré-venda e entrar no mesmo barco para receber o livro a partir de janeiro, a gente preparou uma amostra também, com o primeiro capítulo do livro, que vocês podem receber se vocês mandarem um e-mail para contato@editoracarpintaria.com. contato@editoracarpintaria.com. Põe lá no assunto Romano Guardini, que a gente manda para você a amostra, e daí, se você quiser, também pode fazer a aquisição do livro por aí. A gente preparou esse presentinho para vocês. Obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado, professores. E agora daremos sequência à licença. Pessoal, a gente pede para vocês não esquecerem de pegar os certificados para quem se inscreveu antes de sair. Nós vamos ter a última sessão agora, o restaurador da Basílica vai falar, e logo em seguida nós temos o concerto. O concerto começa, como nós já estamos um pouco atrasados, eu peço que, assim que terminar aqui, todo mundo siga o João Rossi, a Basílica, tá? Mas não esqueçam o certificado. Boa tarde a todas, a todos. Parabéns aos palestrantes pelas belíssimas exposições. João Rossi, próximo palestrante, é conservador e restaurador do Museu de Arte Sacra de São Paulo e do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Com formação em arte, patrimônio e conservação e restauro, é graduado em museologia e é especialista em história da Igreja Católica e arte sacra, atuando também como curador de exposição de arte sacra. Mestrando em conservação no IFEM USP, há 10 anos é responsável pela conservação e restauração do Complexo Beneditino de São Paulo, mosteiro, basílica e acervo. Presta serviços para diversas instituições religiosas e laicas e tem trabalhado para a criação do Museu
de Arte Sacra do Estado do Espírito Santo. João Rossi, bem-vindo. Boa tarde a todos. O professor Rodolfo me apresentou. Eu estou há 10 anos como conservador e restaurador aqui no Mosteiro de São Bento, do Complexo Beneditino, e eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência de conservação e restauração aqui na Basílica do Mosteiro de São Bento. Eu gostaria de começar, vou tentar ser o mais breve possível, mostrando um pouco, nem muita gente conhece, a antiga igreja que foi demolida em 1910. Essa foto da esquerda é a Rua Florencio de Abreu e a antiga igreja vista pelo fundo, e a foto da direita é o interior da antiga igreja. Essa igreja durou mais de um século aqui em São Paulo, e por ocasião do fechamento dos noviciados, por ordem da coroa, os conventos e as ordens religiosas estavam condenados à extinção. Consequentemente, o patrimônio dessas ordens não teve mais manutenção e isso foi se deteriorando cada vez mais. Os monges de Boiron, eles chegam aqui em São Paulo, no Brasil, para assumir os mosteiros da congregação brasileira, e o que eles fazem? Eles encontram um patrimônio muito destruído. Muitas igrejas conseguiram se salvar, por exemplo, o Salvador, a Arquiabadia, o Rio de Janeiro, Olinda. A de São Paulo, por ser uma construção ainda mais frágil, estava num estado muito mais delicado. Essa igreja, então, é demolida em 1910 para se construir uma nova igreja, uma igreja moderna que correspondesse mais à atualidade. Isso é um pensamento de época. Quem incentiva a construção dessa nova igreja, encoraja o abade Miguel Cruz, é o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo Silva, que praticamente a maioria das pessoas que estão aqui devem conhecer, e esse arcebispo acabou virando meio que uma lenda. Ao mesmo tempo que ele aceita as transformações da cidade, a cidade pede modernização, ele cria aí, em 1908 o primeiro Museu de Arte Sacra das Américas, que era o extinto Museu da Cúria. Eu trouxe para vocês terem uma ideia, depois da construção da Basílica, uma foto que pouca gente conhece, a igreja abacial ainda nua, sem as pinturas. Essa igreja do mosteiro, enfeitada, um costume boironense, guirlandas e muitas plantas, por ocasião do nomástico de Dom Miguel Cruz, a festa de São Miguel Arcanjo. Dom Miguel, preparado para as vésperas, ladeado pelos 2 diáconos, a gente vê ainda um coro provisório na igreja. Essa foto é interessantíssima. O meu trabalho foi uma das fotos que mais traduziu, é a única foto que existe de andaimes colocados na Basílica para as pinturas de Dom Adalberto Bergit. Tem essa, provavelmente uma missa de Requiem, uma missa de defunto, e nós vemos em cima da Capela Mor uma estrutura de madeira de andaimes, e ao fundo o baldaquino ainda sem pinturas. Nós vemos aquele baldaquino, tem 2 anjos grandes pintados, mas ele é todo em mármore de Carrara e rosto de Verona. E onde é Carrara? O Carrara não era uma pedra muito apreciada artisticamente, ele era usado nas igrejas do início do século como base
né? Vocês veem aí os altares de mármore, as partes mais simples em mármore Carrara, entalhadas, e as partes artísticas em mármores coloridos. E no mosteiro decidiram, então, durante a pintura, pintar, decorar esse mármore de Carrara. Essa foto da direita, que eu queria mostrar para vocês, é um autorretrato do Dom Adalberto Brechnit. Nós temos 3 retratos dele na igreja abacial. Um na Capela do Santíssimo, um no presbitério e um na nave. Na visita que nós vamos fazer, rapidamente eu mostro para vocês. Essa foto, ela tem uma linha divisória, isso já é uma foto em processo de restauro, em processo de limpeza. Bom, igreja sendo decorada. Por que foi escolhido Dom Adalberto para decorar a igreja do Mosteiro de São Bento? Dom Miguel viaja, vai a Monte Cassino e conhece o jovem Adalberto fazendo os relevos da cripta de Monte Cassino. Dom Miguel fica encantado com o trabalho, chama Dom Adalberto para vir a São Paulo para fazer os projetos. A ideia não era Dom Adalberto decorar a basílica, ele vinha somente para fazer os projetos e outras pessoas decorariam. Por uma trágica, mais para São Paulo, né, houve um bônus nisso tudo, né? Começam os rumores da Primeira Guerra Mundial na Europa. O abade de Dom Adalberto pede para que ele continue no Brasil por mais um tempo, porque era muito arriscado voltar para a Europa. Então o Dom Miguel, como um acordo com o abade Dom Adalberto, decidem que Dom Adalberto pintaria a basílica. Dom Adalberto deveria ser uma pessoa de um temperamento de artista, né? Ele não trabalhava com muita gente. Eles pintaram a basílica em 2 pessoas, Dom Adalberto e o irmão Clemente, um irmão converso que o ajudou durante todo o período de estadia na basílica, e esse mesmo irmão, ele conclui a Capela das Dores, que o Adalberto volta antes para a Europa, antes de finalizar. A basílica, nós comemoramos 100 anos da dedicação da igreja esse ano, porém, a Capela do Santíssimo foi a primeira parte da basílica que ficou pronta. Em 1917, Dom Duarte Leopoldo Silva vem fazer a bênção da capela e inaugura, trasladando o Santíssimo Sacramento para ela. Tanto que a única parte da igreja que houve preparação para as pinturas foi a Capela do Santíssimo. É a única que tem superfícies lisas. O restante da igreja recebeu as pinturas em cima da argamassa primitiva. Por que isso? Começa-se já em períodos de guerra, a escassez de materiais e tantas outras coisas. Isso diminuiu aí um pouco da qualidade, não da decoração, mas do suporte em que essa decoração seria feita. Eu vou mostrar, não sei se essas fotos vocês vão entender muito bem, mas na basílica vocês vão conseguir entender melhor. Falando sobre o restauro da igreja, né? Falando sobre a conservação do monumento. Basílica decorada, consagrada em 1922, cidade de São Paulo crescendo, centro de São Paulo, muita poluição, decide-se construir metrô na cidade de São Paulo. Um dos pontos escolhidos para que houvesse estação, Lago de São Bento. Escavaram uma estação de metrô embaixo da igreja. O que aconteceu com essa igreja? A basílica, ela teve uma fissura central, então assim, as 2 partes estavam desprendendo. O lado direito estava pendendo para a direita e o esquerdo para a esquerda por conta dessa estação. Ela só não ruiu por ser uma construção muito sólida. O metrô assumiu a responsabilidade no final da década de meados da década de 70, faz um primeiro restauro que nós temos notícias da basílica. Hoje, nós temos vários colegas restauradores aqui, nós vemos que nós criticamos algumas ações de restauro do passado, mas a gente tem que entender isso como o que se tinha para a época. O que tinha para a época? Repintar e onde estava desprendendo, passar goma laca amarela. Foi o que o metrô fez, e usar tinta óleo comum. Então, as paredes escureceram muito, além da fuligem, além da poluição, além do envelhecimento natural dos materiais. Nós encontramos a basílica, a nave principal, a capela mor, muito deteriorada, né? As pessoas que vinham e viam a basílica, tanto que a parte da nave ainda não está restaurada,
mas a grosso modo nós vemos uma igreja muito bem conservada, né? Só quando nós estamos bem perto das pinturas ou dessas antigas intervenções é que nós conseguimos ver isso. Na visita, quando vocês forem, vocês reparam as pinturas da Capela Mor e as pinturas da nave. Elas têm fissuras, elas têm remendos, diferenças de material, é onde ainda não foi feito o trabalho de intervenção. Vocês não estão vendo praticamente nada nessa foto, né? Esse é o estado de uma das paredes mais lindas que a igreja tem. É a parede do transepto, onde se encontra um Cristo crucificado, o primeiro escultor paulista, José Pereira Mutas. Interessantíssimo, esse Cristo é entronizado nessa igreja no dia 14 de setembro de 1777, na festa da exaltação de Santa Cruz. Uma pintura, um medalhão do Cordeiro, que estava nesse estado de conservação. As pinturas da Capela Mor, as pinturas altas também com muito desprendimento. A tinta soltando quase que na sua totalidade. O que nós fizemos, né, nesse primeiro passo? Primeiro nós vamos colar o que está, a grosso modo, o que está soltando, para depois iniciar um outro processo que é muito delicado na questão do restauro, que é a limpeza. Nesse estágio, ou você salva uma obra, ou você destrói definitivamente essa obra. No meu ponto de vista, na questão da conservação, na questão do restauro, a limpeza é a fase mais crítica de uma intervenção. Começamos as limpezas. O retrato de Dom Adalberto, né? Uma primeira parte já limpa, uma outra parte limpa. Pelas paredes terem o granulado da areia, o grau de dificuldade para essa limpeza também aumenta e muito. Por quê? Você não pode pôr muita pressão em cima dessa pintura, porque você acaba tirando um material, e se você tira a camada pictórica junto com esse material. Então, o processo é muito lento e delicado. Início, primeira das limpezas, aqui a gente sente uma parede áspera, né? Dá para sentir no cordeiro, uma primeira limpeza. Depois da peça toda limpa, do mural todo limpo, nós fazemos uma segunda limpeza para ir tirando esses pontinhos internos e, se precisar, uma terceira limpeza. Essa foto eu gosto muito, né? Vocês não estão conseguindo ver ela com muita clareza, mas assim, nessa foto eu acho que é uma das fotos da Basílica que mais imprime a alma de Dom Adalberto Crescente. A gente consegue sentir as pinceladas de óleo na pintura. Vendo de baixo, a gente vê uma pintura muito dura, que é típico da arte bolognese, uma pintura mais pesada, mais rígida, sem muita sombra, sem muita luz. Era uma ilusão que nós tínhamos antes de começar a limpeza dessas pinturas da nave. Uma conclusão pessoal, eu divido a arte bolognese em 3 etapas diferentes. Primeira etapa, a de Dom Desidério, que é a arte pura, que é o criador da arte, é onde nasce a arte bolognese. As figuras são monásticas, são austeras, são rígidas, né? Elas são hierárquicas. A segunda fase, a igreja aqui de São Paulo, São Bento, ainda traz toda a característica de Dom Adalberto, de Dom Desidérios, mas Dom Adalberto já começa a imprimir uma personalidade artística na decoração da Basílica. Por exemplo, você tem alguns relevos, você tem muito mais luz, muito mais sombra, você tem algumas pinceladas das pinturas que são incríveis. Infelizmente, de baixo a gente não consegue ver esses detalhes, porque elas são muito altas, mas você tem detalhes ali que diferem muito do início da arte bolognese. E um terceiro momento, que eu considero a morte da arte bolognese, que é já Thomas Scheuch, que pintou inclusive a Igreja do Rosário em Campinas, que foi demolida na década de 50, a Igreja da Penha, a Igreja Velha da Penha aqui em São Paulo, também é obra dele, e algumas outras igrejas aí pelo interior de São Paulo. Aí já é muito mais misturada, né? Nós costumamos dizer que lembra a arte bolognese, mas já não configura como arte bolognese.
mais uma janela de limpeza nos anjos da mesma parede, né? Então a ideia daquela arte escura, daquela arte pesada, rígida, ela cai por terra quando nós começamos essas limpezas. Limpeza embaixo do vitral da Assunção na Capela Mor, que já é uma primeira limpeza, a foto da esquerda, à direita já é a obra totalmente limpa. Esses decorativos, nós nem tínhamos conhecimento de que eles existiam. Tinha uma camada tão grande de poluição, tanto externa, quanto a questão do incenso, a questão da fuligem das velas, essa gordura toda, isso vai impregnando o material. Então, de baixo nós nem conseguimos ver esses decorativos. Um outro problema que nós enfrentávamos, né, as trincas que já tinham sido sanadas pelo metrô, nós tínhamos as superficiais, trincas, fissuras menores, mas que precisavam ser estabilizadas, e você tinha às vezes fissuras pequenas, mais profundas. O que é que nós fizemos? Esse foi o caso. Nós usamos uma técnica de faceamento, colocamos um papel japonês, uma cola própria para isso, tiramos parte da pintura em cima da trinca, abrimos mais essa trinca, tratamos essa trinca, recolocamos a camada pictórica sobre ela. Esse é um dos 6 murais da Capela Mor. A Capela Mor, ela conta a vida de Nossa Senhora. A liturgia nessa igreja é maravilhosa. Você tem assim, uma Bíblia, uma grande parte da Bíblia na decoração dessa igreja. As cenas que contam a Capela Mor, elas remetem a cenas pintadas em madeira da antiga igreja do mosteiro. A apresentação de Maria no templo, a anunciação do anjo Gabriel, a visita a Isabel, o nascimento de Cristo, os esponsais e a dormição de Nossa Senhora. Tudo isso coroado pela 7ª cena, que é o vitral, que é a Assunção de Maria, que é o oráculo da igreja. O início das limpezas. Essas figuras vistas de baixo, elas parecem pequenas, mas elas têm 2,95 metros de altura, quase 3 metros. As peças são imensas. Aqui nós temos a pintura já restaurada, aqui nós temos então o início das limpezas, né? A gente vê como modifica. E aqui nós temos um comparativo, né? O branco é muito mais branco, os pontos de luz a gente consegue ver pelo cinto, pela coroa. Então você tem pontos aí, aquilo que difere a pintura de Dom Adalberto do Dom Desidérios. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns antes e depois. Existem alguns, hoje infelizmente nós generalizamos muito o termo restauração. Gente, repintura não é restauro. Repintura é reforma, restauro é restauro. Existe um abismo entre essas duas questões. E na Basílica, vocês vão ver, tem algumas fotos lá, vocês vão ver também, então, aquela parede vermelha do crucificado foi a maior prova disso. Nós retiramos uma repintura marrom de cima de toda aquela parede, refizemos todas as massas das trincas e reintegramos somente as trincas e conseguimos fazer elas desaparecerem sem repintar um palmo dessa igreja. Aqui também é um caso. Primeiro, a limpeza, muita sujidade, a gente vê um amarelamento muito grande nos elementos, né? E depois isso acaba revelando as cores originais. Esse branco que nós vemos na foto da esquerda já são os nivelamentos, né? São a primeira camada para justamente onde perdeu a pintura, deixar no mesmo nível para preparar para a reintegração. Mais um caso, as fumaças que tinham lá, limpeza e reintegração. O cordeiro novamente, o cordeiro limpo, os pontos de luz que eu disse para vocês no início da arte do Adalberto. Esse é amarelo limão praticamente, né? Muito forte, fazendo as franjas dos 7 selos, né? Isso dá um volume para a pintura impressionante. E o antes e depois. A parede que era pintada de marrom, além da tinta marrom havia sido envernizada com goma laca amarela,
e depois o cordeiro já restaurado. Mais um antes e depois, para vocês terem uma ideia. Quando o metrô restaurou, né, preciso usar o termo, mas foi uma releitura, nós tínhamos aquelas inscrições do lado do cordeiro, não mais douradas, em vermelho e fora do lugar. Então eles não fizeram nem os recortes, pintaram tudo e reescreveram. Quando nós começamos a limpar as repinturas, nós encontramos a inscrição original em folha de ouro. A parede toda e a parede. Vocês veem as cotovias nas camareiras, né? Elas quase que não existiam. Os anjos na mesma parede, nas pinturas, né? Então a diferença de cor, né? Os pigmentos mais puros, né? Pigmentos, as cores são mais vibrantes durante as integrações. Interessante durante falar sobre as integrações, não dá nem tempo da gente entrar a fundo, mas a questão dos próprios materiais. Existe o mesmo abismo que existe entre a restauração e a reforma, existe esse mesmo abismo nos materiais da restauração e da reforma. A Basílica, todos os decorativos foram restaurados com carga de pigmento. Mas pigmento, não sou patrocinado, queria muito ser, mas não sou, pigmento Sennelier, e todos os artísticos, o Maimeri Pedestal. Todos os artísticos nós escolhemos, é uma igreja muito importante, é um trabalho de restauro, é um trabalho sério, nós fomos procurar o quê? O melhor. Isso custa, e não custa pouco, custa muito, mas muda totalmente a qualidade do trabalho. As paredes bem ásperas e as limpezas, as primeiras limpezas. A asa, isso é muito interessante. As asas egípcias, né, como vocês já viram, isso é uma causa do canto, e a limpeza, onde as cores começam a ser reveladas, os detalhes, as listras que não apareciam mais. As primeiras limpezas, né, várias. E sempre nessas limpezas nós procuramos tirar menos, para repetir várias vezes, para não correr o risco de tirar qualquer coisa que fosse original da pintura. Uma parte já limpa, uma parte limpa, o vermelho ainda com o verniz, já uma primeira limpeza. Tiramos uma primeira camada de goma, mas ainda restava, por isso ele tinha esse brilho todo, mas ele já não era mais marrom, ele já voltou a ser vermelho. E uma coisa, o trabalho às vezes não tão bem feito favorece a conservação de um monumento. Por que eu digo isso? Imagine em pinturas murais, você invernizar isso com goma laca e álcool. A companhia do metrô na época não limpou as paredes, eles invernizaram em cima da sujidade, da gordura das velas. Essa sujidade, essa gordura das velas, bloqueou a penetração dessa goma nas paredes. Então, isso facilitou um pouco a retirada dessa goma lá. Em pontos que tentaram limpar, a retirada desse material foi muito mais difícil. E a igreja toda limpa dessa forma, centímetro a centímetro. Agora eu entro para o patrimônio, para os objetos que estão na igreja, né? Rapidamente. Nessa nova igreja que Dom Miguel constrói, ele mantém algumas relíquias da antiga igreja. O crucificado, entronizado em 1777, as imagens de São Bento e Santa Escolástica, do Frei Agostinho de Jesus, de 1650, e a imagem de Nossa Senhora da Conceição, entronizada na igreja em 1722. As imagens de São Bento e Santa Escolástica não ficariam nessa igreja, porque se vocês veem uma coisa que não é comum aqui, tem duplicidade na mesma imagem da igreja. Tem um altar lateral de São Bento, e você tem mais uma imagem de São Bento na Capela Nova. Essas imagens já haviam sido retiradas. Uma visita de Dom Duarte aqui, ele pede para que Dom Miguel
voltasse essas imagens para a igreja em respeito à veneração que os paulistas tinham por essas duas peças. Elas faziam parte da história religiosa de São Paulo e ele gostaria que essas peças fossem mantidas na igreja. Esse Cristo é o Cristo do Mudas, é bem interessante essa peça, é uma peça incrível, de uma dramaticidade fantástica. Para mim, é um dos crucifixos que mais expressam a agonia. Ele fala por si. Emoção de repintura. E os pés. Eu escolhi essa foto justamente por isso. É uma obra de arte. Essa obra de arte foi feita para a veneração e continua em veneração. Fizemos grandes discussões na época se essa peça seria colocada numa caixa de vidro ou não. Achou-se por bem não. Porque, não sei se vocês já viram quem vem à missa, de manhã principalmente forma-se uma fila para tocar os pés desse Cristo. Qual foi a solução que nós encontramos para isso? De tempos em tempos, a carnação nos pés é refeita. Para não haver mais desgaste na madeira, desgasta somente essa carnação nova que nós colocamos de tempos em tempos. Inclusive agora em janeiro ela vai ser refeita porque já tem desgaste. Mas é uma maneira de continuar, de dar continuidade e da peça cumprir a função com a qual ela foi criada. Esse é um questionamento meu muito forte no próprio Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra não é laico, porque a arte sacra não é laica. As obras de arte sacra foram criadas para culto, seja um cálice, seja uma imagem. Elas foram parar em coleções ou em museus por uma consequência do destino. Mas mesmo nós que somos restauradores, quando nós lidamos, quando nós tratamos com uma obra de arte sacra, a pessoa nem precisa ser religiosa, mas minimamente ela precisa respeitar a obra. O restaurador ele tem que respeitar qualquer tipo de obra, mas uma obra criada para o sagrado, os cuidados devem ser redobrados. Isso a gente tem feito aqui no mosteiro. Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, porque a tratativa, o entendimento dos irmãos aqui quanto à conservação desse patrimônio é maravilhosa. A gente conseguiu aliar, conseguimos a questão técnica do restauro, a questão histórica da obra e a questão religiosa da peça. Isso é muito difícil, mas aqui as nossas experiências aqui no Mosteiro de São Bento têm sido muito felizes quanto a isso. A limpeza do Cristo, o Cristo já no lugar. Santo Escolástico do Frei Agostinho de Jesus, quase 350 quilos de barro ressequido, bem cozido. Eles restaurar a Basílica, a Capela Mor, precisávamos restaurar as duas peças. Para fazer a retirada dessas peças, nós usamos mais uma vez uma técnica de faceamento, que é envolver toda a peça nesse papel japonês. Caso haja algum acidente, não se perde nenhuma parte da policromia. Não houve nenhum acidente, mas aí é uma questão de segurança da própria obra. Limpeza do São Bento e restauro do São Bento. Vocês veem a sujidade e os vernizes antigos. As duas peças já restauradas. E finalizamos. Falei rapidamente, daria para fazer um dia todo, a gente fala muito, mas assim, eu queria agradecer o convite, professora Lúcia, os irmãos, mais uma vez, né, o respeito e o bom convívio que nós temos e principalmente o respeito com as obras e com o nosso trabalho de restauro. Eu costumo digo mais uma vez, meu Camilo, um grande amigo, é muito prazeroso e eu sou muito feliz trabalhando aqui nesse mosteiro. Muito obrigado. Vamos todos
momento, nos dirigir à Basílica. Aqui por dentro, por favor, pelo corredor dos parlatórios, à frente, lá na igreja, deixamos os lugares reservados para vocês, tá? 10 bancos de um lado, 10 bancos de outro lado, para que a gente possa acompanhar o concerto, tá bom? E lá nós